Se eu puder ficar... Você está gravando? Carlos está gravando? Você é o primeiro. Você é o primeiro. Então, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar, então, o lançamento do nosso livro Legado de Kelsey. Para que esse lançamento seja simbolicamente marcante para nosso debate sobre teoria do direito, teoria da democracia, teoria constitucional, nós convidamos alguns autores que se dispuseram a vir para conversar com a gente. Eu vou convidar os autores, nossos coautores do livro, para sentarem aqui na frente, começando pela professora Gisele Cittadino, professora de Teoria do Direito e Teoria Constitucional da PUC do Rio de Janeiro. Professora, seja muito bem-vinda. Tá? O professor Valber Araújo, da Universidade Federal da Bahia. O professor Vladimir Luiz, professor aqui de Teoria Constitucional da Segurança Pública, aqui da UF. O professor Carlos Wagner, vai ficar aí, né? E eu, Rogério Dutra, professor também. Então, para começar, falar um pouco da história do livro. Esse ano se faz mais ou menos, não, fazem 100 anos, né? Das primeiras publicações da teoria do direito do Kelsey, né? A teoria do direito do Kelsey foi realizada através de vários livros. O primeiro sobre Problemas Fundamentais do Direito Público, de 1911, né? E culminou com a publicação da primeira edição da Teoria Pura do Direito, de 1934. Tá? E nós achamos por bem, eu, professor Carlos e a professora Helena, de organizarmos um livro a partir das reflexões que nós fizemos ao longo das décadas de estudo sistemático sobre a obra do Kelsey, né, a partir de várias perspectivas. Né? A professora Gisele Cittadino, por exemplo, ela é uma geração que estudou a epistemologia, a teoria do conhecimento do Kelsey, junto ao professor Luiz Alberto Vará, que é uma influência na teoria do direito para todos nós que estudamos teoria do direito. O professor Luiz Alberto Vará, um professor argentino radicado na Universidade Federal de Santa Catarina, foi uma espécie de mestre intelectual na nossa formação, né? A minha era a professora Gisele, o professor Carlos, o professor Vladimir, o Valber também. E a gente não poderia fazer esse livro sem convidar a professora Gisele para colaborar, contando um pouco dessa história. Tá? Da mesma forma, né, o professor Vladimir de Carvalho Luiz se debruçou também sobre questões metodológicas da obra do professor Kelsey e também tem uma contribuição interessantíssima no livro aqui, trabalhando a questão do verificacionismo lógico na obra do Kelsey. Tá? O professor Carlos Magno é um dos pioneiros no estudo sistemático da obra política do Kelsey. Ele fez uma dissertação ainda nos anos 90 sobre o conceito, né, o conceito de democracia na obra do Kelsey. Né? Esse texto do professor Carlos Magno depois virou um livro, trouxe para a gente um debate que era pouco vislumbrado na teoria constitucional brasileira, né, que é exatamente a contribuição do Kelsey para a teoria democrática, uma contribuição central no século XX. Né? E a gente está aqui com o professor Valber também com as reflexões sobre a interpretação do Kelsey, né? A teoria da interpretação do Kelsey. Então, temos hoje aqui um panorama, né? Eu vou falar um pouco também sobre a obra política do Kelsey, a obra constitucional do Kelsey, e a ideia é que a gente tenha um panorama sobre esse autor tão multifacetado, tão importante, tão central para o pensamento jurídico-político do último século. Tá?
é um autor que é muito mal lido no Brasil, muito mal referenciado no Brasil, muito mal utilizado no Brasil, especialmente para as cortes superiores. Né? Esse é um problema grave, na medida em que o Kelsen, na verdade, funciona quase como um espantalho de algo que ele não é. E a gente está, com esse livro, traçando um objetivo um pouco de superar esse momento histórico do debate sobre o Kelsen no Brasil, né? Superar esse momento de desconhecimento, do mau uso do Kelsen. E um pouco é isso que a gente objetiva com esse livro. Então, queria agradecer a todos os autores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui. E eu gostaria de iniciar passando a palavra para o professor Valber, né, que está com o tempo apertado também hoje, e a gente queria muito ouvir o professor Valber. Por favor, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, aqui é a sua casa também. Bom, boa tarde a todos e todas. Quero primeiro agradecer o convite do professor Rogério, do Carlos, com uma satisfação muito grande poder colocar no papel algumas coisas que me incomodavam há muito tempo e eu não tinha ainda, às vezes, a oportunidade de uma obra específica, vertical, se desenvolver. Saudar meu amigo Vladimir, conterrâneo. Aliás, aqui, tem mais nordestinos, né, do que cariocas. Né? A professora Gisele Citadino, paraibana. Eu, baiano, Vladimir. Eu também, baiano. Catarinense, estou aqui, de minoria. Vocês podem já reclamar de cotas, necessidade de cotas para participar aqui de ações afirmativas, né, na mesa. Saudar, então, o Vladimir, saudar a professora Gisele Citadino, a professora Juliana não chegou ainda, né? Não sei se não vai conseguir, né? E, enfim, todos vocês, uma satisfação. Não tinha vindo ainda tinha encontrado com o Vladimir aqui no Rio, mas sempre do outro lado da ponte. Do lado de cá da ponte. Bom, a reflexão que eu trago no texto parte de um incômodo que o professor Rogério já tratou, que eu acho que incomoda todos aqueles que, de algum modo, entendem um pouco de Kelsen. E que eu costumo reduzir com a seguinte frase: Kelsen não é o autor da teoria do direito puro. Kelsen é o autor da teoria pura. A gente respira, toma água, o direito assim como ele é. Um direito sujo. Kelsen não purifica o direito. Kelsen purifica a ciência do direito. É naquele contexto que a ciência do direito kelseniana se ergue, a ideia de uma teoria, isso é foco nesse assunto no início do texto, o contexto de uma teoria geral do direito não era um contexto purificado sob o ponto de vista epistemológico. Havia uma questão, um déficit, digamos assim, de justificação epistêmica do que seria uma teoria geral do direito. E Kelsen queria fazer uma teoria geral do direito pura sob o aspecto científico. Kelsen nunca quis purificar esse direito que é aplicado por juízes, postulado por advogados, né? Postulado pelo Ministério Público. Esse direito sempre vai ser um direito sujo, sempre vai ser um direito contaminado pela moral, contaminado pela política. Há uma política do direito, né, que produz esse direito e, portanto, ele jamais será limpo. Sempre será condicionado a uma série de variáveis sociais e, portanto, econômicas, políticas, morais, etc. Mas a sua perspectiva científica sobre este fenômeno social não poderia ser uma perspectiva suja, teria que ser uma perspectiva pura. E é de onde Kelsen, portanto, parte para produzir um conhecimento científico pelo direito, que não é um conhecimento sujo e que, de modo, tenta se distanciar dessa sujeira. Eu normalmente dou o exemplo, trabalho em teoria do direito, em hermenêutica, com alunos, às vezes até calouros, às vezes no oitavo semestre, que o químico, assim como Kelsen é uma espécie de cientista da água, do direito, o cientista da água
também nos fornece uma fórmula pura da água, H2O. Só que, ao dizer que a água é H2O, esse cientista da água, esse químico, ele não purifica água alguma. Porque essa água purificada, a gente só vai encontrar ela no laboratório e olhe lá, em condições que talvez pura não exista na natureza. Mas, no entanto, o químico da água não vai dizer que a água é H2O, mais cloriformes fecais, mais sais, minerais, mais isso, mais aquilo, porque em cada ambiente que a água se encontra, ela vai se encontrar com uma consistência, elementos completamente diferentes. Mas se eu quero fazer uma ciência pura da água, eu não posso considerar todos esses elementos que não são necessários, né, e suficientes para que a água seja água. Então, Kelsen faz uma teoria pura, e não uma teoria do direito puro. É uma teoria pura. E uma das confusões que mais se faz, né, que é o pano de fundo dessa observação que o professor Eugênio trazia, diz respeito justamente às pessoas acreditarem que Kelsen tem, através da sua ciência, a capacidade de purificar o direito. Isso é impossível para o próprio Kelsen. Né? Isso traz um preço para Kelsen. Né? Preço para Kelsen no sentido de que Kelsen não teria a condição de ter uma teoria da decisão que conseguisse controlar todas essas variáveis da sujeira do direito e permitir que uma decisão fosse tomada a partir dos seus critérios científicos. O cientista kelseniano, se ele for assumido pela perspectiva daquele que decide ou daquele que postula, apenas por um ato de vontade, ou seja, se eu quiser ser um juiz kelseniano, se eu quiser ser um advogado postulando kelsenianamente, eu não conseguirei nem postular nem decidir. Porque a ciência vai dizer, o cientista tem que parar aqui. A partir daqui, é uma decisão política sua. A partir daqui, são as variáveis dos imperativos sociais e políticos de uma decisão que você vai ter que tomar e se responsabilizar politicamente por ela. Não coloque a culpa na ciência. A ciência não prende nem solta. A ciência não manda pagar a indenização nem abonar a indenização. Não é capaz de fazer isso. Então, a ciência pura não nos leva a decisão. E isso tem um reflexo muito direto. A partir do momento em que isso se reflete na teoria da decisão, isso vai se refletir também na teoria da interpretação. Porque, normalmente, hoje, nós associamos as teorias da decisão às teorias da interpretação. Ou pensamos a decisão, né, uma teoria da decisão como teoria da interpretação. E Dworkin, por exemplo, seria um caso paradigmático disso. Né? Alguém que, com uma teoria da interpretação, propõe uma teoria da decisão que tenta estabelecer a diferença entre o que é decidir corretamente conforme o direito e o que não é decidir corretamente conforme o direito. Estudar Kelsen nessa perspectiva não é necessariamente, ou a importância de estudar Kelsen nessa perspectiva, não é assumir necessariamente os limites, né, puros da teoria kelseniana. Né? Não é que atualmente nós tenhamos, se não fizermos essa entrega aos postulados epistêmicos de Kelsen, nós estaremos fazendo uma ciência do direito vulgar. Não, há muita coisa depois de Kelsen que merece ser observada para além de Kelsen. Mas eu acho que Kelsen é um grande alerta, um grande termômetro, um grande desafio. Porque todos aqueles que querem fazer uma teoria da decisão, que querem avançar do seu ponto de vista, dizer algo cientificamente, teoricamente, do problema da interpretação, precisa dar uma resposta a Kelsen. Então, eu posso, na verdade, como um teórico da interpretação, ser contra Kelsen. Posso, em grande parte, estar com Kelsen. Agora, eu jamais posso ignorar o alerta kelseniano. O alerta kelseniano é uma espécie de superego que fica ali do lado da gente, dizendo, tome cuidado, porque se você oferece uma teoria da decisão enquanto teoria da interpretação, e se você está dizendo que essa teoria vai te levar a uma decisão correta, ou uma decisão conforme, ou alguma decisão correta,
que estabelece que isso se legitima através da ciência e, ao mesmo tempo, você erra, você está entregando essa ciência para todos aqueles que pensam diferentemente de você fazerem a mesma coisa. E uma ciência que legitima uma decisão A e, ao mesmo tempo, também legitima uma decisão B, dizendo que só a A está certo, que só a B está certo, o que Kelsen jamais faria, porque Kelsen diria tanto a A quanto a B estão corretas, sob a perspectiva científica. É um tipo de ciência que está sempre operando, para usar a expressão do professor Vladimir Luiz, cinicamente, auxiliando o uso diabólico, né, do discurso científico. Então, é melhor, neste caso, e aí estou com Kelsen, se a ciência não consegue avançar, é melhor que ela esteja, né, autocontida nos seus limites da tradição kantiana. Isso a ciência não pode dizer. Porque se a ciência não pode dizer, o juiz não pode dizer que foi a ciência que disse. E se não foi a ciência que disse, quem disse foi ele. Quem disse é ele na sua responsabilidade política de julgar. Não venha colocar a culpa na ciência. Não venha se esconder por trás da ciência. Né? Albano Pérez, que a professora Gisele conhece muito bem, contou uma vez uma história de Vará. Vará tinha um aluno que era juiz. O aluno era terrível. Não sei o que. Vará disse que no momento chegou assim, entregou uma prova para ele, disse: meu filho, eu só quero. Ele reclamou da nota. Vará perguntou: você quer 10? Também. Agora você vai fazer uma coisa, você vai chegar em casa, vai tirar sua roupa e vai chegar no espelho. É muito melhor termos uma decisão nua, que se exponha enquanto uma decisão, né, política, né, do que termos uma decisão pseudocientífica que se justifica cinicamente uma ciência que não se sustenta. Então, eu sou ainda daqueles que está preocupado com os limites kantianos dessa ciência, os limites de possibilidade do dizer científico. Isso faz com que eu não consiga dizer tudo o que eu desejo. Isso é, às vezes, muito ruim para o animal político, para o agente político. Né? Mas é importante a gente entender que transformar uma ciência em algo capaz de dizer tudo aquilo que a gente deseja é também transformar uma ciência que será capaz de dizer sobre o desejo de qualquer outra pessoa, não só os seus. E quando a gente abre mão dos limites críticos de uma ciência, no sentido kantiano de crítica, a gente, e eu não estou dizendo que a gente não tenha que tentar estressar esses limites, tentar ampliar ao máximo esses limites, mas quando a gente faz isso, a gente acaba jogando fora, e isso aí vem um problema para as teorias críticas no outro sentido, não no sentido da tradição frankfurtiana, a gente acaba jogando fora a possibilidade de criar na ciência um espaço de resistência não contaminado. Por quê? Porque a gente desdiferencia, melhor dizendo, aquilo que é ciência ou aquilo que é meramente política jurídica. Então, estudar Kelsen é estudar esse alerta. É estar atento necessariamente a esses limites. Isso impacta na questão da interpretação, que é o capítulo que eu trabalho no livro. Brevemente, eu parto da seguinte tese. Kelsen não precisava ter um capítulo sobre interpretação na teoria pura do direito. A teoria da interpretação na teoria pura do direito é uma espécie de pós-fácil do livro, é uma espécie de apêndice do livro, é uma reflexão. Eu brinco que poderia ter um aluno lá de pós-graduação, se o professor não vai falar de interpretação, ele devia dizer assim: não vou falar de interpretação, meu livro é uma teoria sintática, analítica, não é uma teoria hermenêutica, não é uma teoria da interpretação, é uma teoria lógica sobre o direito, não tem nada a ver com a interpretação. Isso é um ato semântico que vem da política, que emerge, né, de vários lugares que... Pergunta a Freud sobre a teoria da interpretação. É na outra faculdade ali, ó. É ali na frente, você dobra à direita, naquela rua, de aliás, Viena, naquela época, devia ser uma coisa deliciosa, né? Ainda é, eu não conheço. Então, a premissa básica é essa.
Mas aí esse livro me levou a fazer uma comparação entre a primeira edição da teoria pura e a última edição da teoria pura. Ou seja, a edição que o senhor Rogério se referia dos anos 30 e a edição dos anos 60, que já é de um Kelsen pós-Estados Unidos, de um Kelsen do pós-guerra. E eu me surpreendi com algumas coisas nessa revisão. A primeira delas é que a teoria da interpretação, na primeira edição, não é um capítulo à parte. A teoria da interpretação está dentro da teoria sobre a dinâmica jurídica. Por quê? Porque a teoria da interpretação, ela descreve um movimento orgânico que diz respeito a essa relação entre norma e norma. Ou seja, quando eu interpreto uma norma, eu produzo uma outra norma. Que eu interpreto, produzo outra norma. Que eu interpreto, produzo outra norma. Ou seja, a interpretação ela é construtiva, constitutiva da própria norma. A pergunta é, nós conseguimos cientificamente captar esse fenômeno? Essa é uma outra pergunta. Nós captamos que faz parte do fenômeno dinâmico. Sem interpretação, a dinâmica do direito não existirá. Agora, nós seremos capazes de controlar esse fenômeno? A gente sabe que a água, a depender da distância dos átomos, da pressão, do volume onde ela se encontra, ela vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Agora, é possível, ao olhar um átomo do direito, dizer se essa água gelada é quente ou dizer se essa água gelada é mais gostosa que a água quente? Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. E Kelsen, na primeira edição, ele aborda a questão da interpretação dentro da teoria dinâmica e ele já deixa claro que não é possível avançar, ou seja, a interpretação ela é constitutiva do dinamismo, mas não é possível avançar analiticamente sobre isso. Na última edição, na segunda edição, há uma novidade interessante. A impressão que eu tenho é que Kelsen é, de algum modo, pressionado para dizer algo mais sobre a interpretação. E aí ele cria uma classificação, uma categoria que é central à sua teoria da interpretação, que é a interpretação autêntica, a diferença da interpretação autêntica para a interpretação inautêntica. Por quê? Porque a interpretação, essa diferença não existe na primeira edição. Essa diferença só existe na segunda edição. E por que essa diferença ela é importante? Porque, por um lado, ele deixa mais clara a impossibilidade de que o direito seja aplicado através de uma interpretação científica. Ou seja, essa interpretação fundamental, necessária e constitutiva para a constituição da norma, para a produção de uma norma, ela será sempre fruto, ela será sempre resultado de um ato de vontade. E a sua ciência não estuda atos de vontade. Por favor, na próxima faculdade, ali na esquerda, o Dr. Freud. Ele estuda essas coisas de desejos, né? Consciente. Nós não estudamos aqui atos de vontade. Nosso objeto é outro. Nosso objeto é a norma. Então, isso fica mais claro na ideia de interpretação autêntica e de interpretação inautêntica. Mas aí, tem uma questão interessante. Quando ele produz essa diferença, ele é obrigado a se perguntar, e o que é que eu posso dizer cientificamente sobre interpretação? Enquanto um ato cognitivo, que é o que ele vai chamar da inautêntica. Essa interpretação que fazem os professores de direito, essa interpretação que fazem os autores de livros. Quando a gente diz que essa interpretação está fora, essa interpretação está dentro, essa é certa, essa é errada, essa é inconstitucional, essa não é inconstitucional. Quando a gente diz isso, para Kelsen, essa é uma interpretação inautêntica. Ela é produzida por alguém que não tem o poder de produzir a norma, apenas de sugerir uma possibilidade, né, de versão futura de uma norma. Quando ele produz essa ideia, ele se vê obrigado a avançar ao máximo nas possibilidades científicas e, portanto, puras, necessariamente, da interpretação feita por cientistas. E aí, me parece que Kelsen, já nos anos 60, tinha uma preocupação com a questão da segurança jurídica. Muito maior do que a que ele tinha, né, nos anos 30. Ele tem, e aí talvez o Kelsen político explique melhor essa relação, né? Ele começava a se perguntar e a se cobrar
uma ampliação, um estressamento maior, um menor ceticismo acerca das possibilidades de uma observação científica sobre os limites da interpretação. E é aí que ele mantém a ideia de que uma jurisprudência de conceitos não é o caminho. Isso seria uma espécie de... Vladimir não gosta disso, porque Vladimir crê no zodíaco, nos signos, né, nos astros. Ele é um virginiano como eu, né? Todos nós virginianos também. Não, Não. Também. Ou seja, então, veja só, quem não é virginiano, nordestino aqui, né, tá sempre isso. E Vladimir brinca dizendo que acredita, né? Eu não creio em bruxas, pelo que já sai. Então, Kelsen precisava, de algum modo, dizer, olha, tudo bem, eu não vou fazer uma jurisprudência de conceitos, porque isso aí é curandeirismo científico. Né? Isso não é ciência, isso está totalmente fora. Mas o que é que eu posso dizer a partir da ciência? E aí vem uma questão. Ele tenta, de fato, avançar, mas ele não encontra uma ciência sintática sobre a interpretação. Ele é obrigado a variar do critério sintático que estrutura toda a sua obra, toda a obra até então, desde as noções de diferenciação entre moral e direito, desde a diferenciação entre estática, dinâmica, a estrutura silogística, né, analítica da norma primária, da norma secundária, da dinâmica jurídica, do silogismo, ou seja, toda a obra de Kelsen da teoria de direito é uma teoria sintática sobre direito, porque ela analisa a relação entre texto e texto. Não é uma teoria pragmática, não é uma teoria, e não é uma teoria semântica, como era, por exemplo, uma teoria exegética. As teorias exegéticas, ou pelo menos a premissa da teoria exegética, porque na verdade é uma teoria sintática, mas ela parte da premissa de que a semântica vai resolver, e ela só pega os excessos, aquilo que não consegue se construir. E ele é obrigado a avançar para uma teoria semântica, diz assim, quais são os limites do texto, os limites semânticos. E aí eu não estou falando de uma relação texto-texto, estou falando de uma relação texto-sentido, ou texto-objeto do texto. Ou seja, a palavra automóvel, numa norma tributária sobre o IPVA, qual é o alcance dos objetos ou dos sentidos que essa norma pode apontar? Quais são as coisas e situações fáticas que essa norma pode apontar? Aquele quadriciclo de uma criança que a gente vê elétrico na praça, aquilo é um automóvel para fins tributários? Não é um automóvel? Ou seja, quais são os limites semânticos? Eu não estou falando de limites sintáticos. Quando a gente fala em sintática, a gente está preocupado, por exemplo, com a coerência sintática do silogismo. Por exemplo, eu digo, a Lei Maria da Penha se aplica exclusivamente a mulheres. Aí alguém perguntaria, se aplica a um casal de homens em uma relação homoafetiva? Poderia ter essa dúvida. Sintaticamente, se eu digo que a norma se aplica a uma relação de casais onde há uma assimetria de gênero, eu consigo construir uma coerência sintática para aplicar a Lei Maria da Penha, né, a um casal numa relação entre homens de uma relação homoafetiva. Mas a pergunta é, isso está no plano sintático, resolvo. Mas e no plano semântico? O que significa mulher? A lei está falando realmente da mulher ou está falando de um membro, né, da relação que está sendo ali vítima de uma relação abusiva? Então, a palavra abarca quais possibilidades de sentido? Essa pergunta é semântica. A pergunta sintática é a pergunta da coerência. A pergunta da coerência, porque se eu digo que jamais haverá mulheres que são homens, consequentemente, eu não consigo sintaticamente aplicar, porque há ali um defeito lógico. Então, é uma incoerência sintática. Quando a gente faz análise sintática na gramática, a gente busca a coerência conforme a regra gramatical, para não ser contraditório. Na teoria da interpretação, no capítulo 8º,
Kelsen avança para uma teoria semântica e ele rompe. Ali é um problema central para ele mesmo, kelsenianamente, porque ele rompe com o paradigma sintático para dizer há limites semânticos, palavras possuem limites semânticos e isso pode fazer parte da interpretação na sua dimensão cognitiva e não apenas na sua dimensão política. Só que aí tem um problema, que alguém perguntaria a ele, então a gente pode, professor Kelsen, ter a segurança de que esses limites serão respeitados? Aí o velho Kelsen diz assim, não. Até porque, politicamente, pode ser muito mais interessante em determinadas circunstâncias que eu decida fora da semântica. Ou que, muito embora seja óbvio que está dentro da semântica, eu não queira, ou que esteja fora da semântica, queira decidir dentro da semântica. Ou seja, ele avança, mas ao final do cabo ele precisa reconhecer que, ainda que um professor de direito possa, né, ser possível dizer que uma bicicleta não é um automóvel, portanto você não pode cobrar IPVA, nada garante que o IPVA não será cobrado. Né? Do mesmo modo que seja possível para um professor de direito tributário dizer que helicóptero é um automóvel, nada garante que os milionários que andam de helicóptero, que têm helicóptero, pagarão IPVA por esse helicóptero. Então, de fato, ele avança, ele modifica o seu paradigma, ele sente, me parece, a necessidade de estressar os limites da sua pureza científica para dizer mais sobre o direito, e as razões são políticas, mas ele modifica o seu critério de sintático para um critério semântico. E aí ele incorre uma certa incoerência performática. Portanto, de algum modo, o capítulo 8º da teoria pura é, portanto, um capítulo enigmático nesse sentido. E é, talvez, por esse enigma, a causa talvez contribua, pelo menos, para todas essas questões de má compreensão do pensamento da teoria kelseniana, e a gente acaba confundindo uma teoria pura do direito sujo com uma teoria, teoricamente, do direito puro. São essas as... Robert, foi muito bom ouvir a sua aula. Né? É sempre bom a gente confirmar que a gente está estudando Kelsen corretinho. É bom ouvir os colegas. A mesma sensação quando eu vejo textos, né, de gente que estudou Kelsen. Então, no caminho certo. Parabéns, professor. Passar a palavra imediatamente para a professora Gisele Stadini, professora de Teoria Constitucional e Direito da PUC do Rio de Janeiro. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por ter colaborado no livro. E fique à vontade. Boa tarde a vocês todas, vocês todos. Uma alegria estar aqui. Agradeço o convite do Rogério do Carlos Mário. Uma alegria estar aqui com o Vladimir, com o Galber. E, em primeiro lugar, dizer que eu acho que tem duas razões para eu estar aqui, né? Porque eu não sei nada sobre Kelsen. O livro é um livro sobre Kelsen. Então, o que é que essa moça está fazendo aí? Mas a razão, eu acho que é dupla. Primeiro, pode até nem parecer, mas primeiro eu estava lá atrás, nos anos 80, né, eu brigo fortemente contra o tempo, mas eu estava lá nos anos 80, em Florianópolis, exatamente em 1980. Eu cheguei em Florianópolis em 1980, terminei o mestrado em 82, e eu estava, né, naquele lugar onde tudo começou, quer dizer, onde o Vará, né, que certamente foi um dos maiores intérpretes de Kelsen, né, nem diria no Brasil, mas na América Latina, em Portugal, em Espanha, só não era em outros lugares porque falavam só português, espanhol ou espanhol, que seja. Então, eu não estaria aqui com Kelsen. Né? Não é um autor com quem eu tenha trabalhado, ainda que eu tenha trabalhado e estudado com Vará, que é quem traz Kelsen, né? Kelsen para o Brasil. Até então, os discursos sobre Kelsen no Brasil eram de chorar. Né? Os poucos que existiam eram de chorar. Né? Exatamente ao revés de tudo aquilo, né, que o Albert acabou de mencionar.
Então, esse é o motivo. Né? O segundo motivo, eu acho que é porque eu sou mulher. Né? Então, uma mesa, não podia ter um clube do Bolinha. Não podia ter um clube do Bolinha aqui. Mas estou brincando, gente. Então, fica claro, né? Porque é que eu não tenho nada a dizer sobre Kelsen. Né? Eu não costumo falar sobre o que eu não sei. Ainda que tenha estado e participado de um grupo de pesquisa que tratava muito sobre Kelsen. Né? Alguns companheiros meus da época, colegas de grupo de pesquisa, e eu descrevo um pouco isso na entrevista que eu dei no início do livro. Né? Havia realmente Leonel Severo Rocha, Elza Boatê, havia pessoas, né, lá no programa que tinham muito interesse nesse debate, mas não era a minha, né, área de atuação. Agora, de qualquer forma, eu estava vindo para cá e estava pensando, quer dizer, qual pode ser a minha colaboração nessa discussão? Então, eu estava pensando, e o Valber acaba de me... Quer dizer, tudo que o Valber fala, à medida que o Valber falava, a ideia de verdade, eu não quero usar a expressão, o conceito de verdade, mas a ideia de verdade, né? Essa ideia de verdade ia passando pela minha cabeça. Para a gente que está no campo das ciências sociais, das ciências humanas, enfim, das humanidades, é muito difícil. Né? Nós que fazemos pesquisa na área das humanidades, é muito difícil trabalhar com a ideia de verdade. Muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja mais difícil ainda abrir mão de algum tipo de compromisso com alguma ideia de verdade. Talvez seja ainda mais difícil. Lá na PUC, onde eu trabalho, nós temos uma área de humanidades e uma área de ciências duras. Não temos ciências médicas. Pelo menos por enquanto. E há um riozinho, literalmente um riozinho, um riacho, um córrego, que separa os dois prédios. E as pessoas que trabalham de um lado e as pessoas que trabalham do outro costumam se referir àqueles que estão do outro lado como o povo do outro lado do rio. Então, se você está na física, na matemática, você olha para a gente e diz, aquele povo do outro lado do rio, somos as humanidades. E o povo das humanidades olha para os físicos e para os matemáticos e diz, o povo que está do outro lado do rio. E aí, quando a gente fica pensando em como é que a gente produz conhecimento, estamos falando disso, estamos falando de produzir conhecimento. Quando o povo do outro lado do rio, que não sou eu, produz conhecimento, eu posso pensar aqui, por exemplo, no laboratório de química, em que eles estão trabalhando com determinados líquidos que podem ser utilizados nos semicondutores. Não é? Os condutores, eles não podem ser utilizados sem algum tipo de líquido, mas dependendo do líquido que usam os condutores podem funcionar muito bem ou muito mal. Então, é isso. E eles estão lá no laboratório, quase sempre muito protegidos, porque há, né, um certo perigo, não tanto, mas há um certo perigo, no objeto de pesquisa que eles utilizam, que eles manipulam. E eu acho muito interessante essa imagem, né, quando eu os vejo lá vestidos com aquela coisa comprida, de luvas, às vezes um plástico branco duro cobrindo o rosto. Aquilo é muito significativo. Claro que nem toda pesquisa na área das duras precisa disso, né? Mas eu acho essa pesquisa muito significativa, por quê? Porque ela mostra claramente a separação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. O cientista que produz conhecimento nas duras, eles estão aqui. E o objeto de conhecimento que eles manipulam estão ali. Às vezes, a separação é tão necessária que eles precisam até usar algum tipo de proteção para que eles não se confundam, para que eles não se misturem, para que eles não entrem em
processo de interação. Né? Se a gente for recorrer à psicanálise, para que eles não se misturem. A ideia de mistura, né, em Freud, apesar de eu não ter frequentado aquela região, aquele prédio, né, mas essa ideia de mistura, né, é a ideia de quando você se confunde com o seu objeto de conhecimento. A gente, nas humanidades, se eu vou trabalhar, por exemplo, com a questão dos atos institucionais e a violência estatal no tempo da ditadura civil-militar. Estou pensando algo. Eu escolhi um tema agora, não muito longe de mim, né? Eu estava na universidade durante a ditadura, formei em 79, a ditadura só foi terminar muito tempo depois, quase 6, 7, 8 anos. A abertura lenta, gradual e segura é lá pelo 85, né? 85. Quer dizer, é um tema que não está muito longe de mim, mas que foi superado. Então, há uma certa distância temporal entre Gisele de hoje, trabalhando com os atos institucionais durante a ditadura, daquela Gisele de 1979, que ainda estava na universidade. Mas e as marcas que aquele processo deixou em mim naquele momento? Elas ainda estão aqui? Provavelmente. 20 e tantos anos de análise não apagam certas coisas. A ditadura afetou a minha família em alguma medida? Não diretamente, mas indiretamente afetou. A ditadura afetou pessoas muito próximas, pais e amigas, afetou muito, prendeu 2 pelo menos. Então, quando eu, hoje, fazendo de conta que eu estou trabalhando com os atos institucionais ao tempo da ditadura, eu não consigo fazer tábula rasa da minha história, das minhas memórias, dos meus desejos, das minhas lembranças. E eu trabalho, por mais que eu consiga ter um documento impresso com todos os atos institucionais que a ditadura produziu, a violência gerada pelos atos institucionais está no mundo da abstração. É completamente diferente dos líquidos que os físicos, os químicos, lá do outro lado do rio, estão manipulando quando eles fazem suas pesquisas. Aquilo ali é um objeto concreto, é um objeto real, tem existência nesse mundo. Eu pego, eu meço, eu apalpo, se eu puder, né? Aqueles líquidos todos, aqueles condutores todos, e eu olho para eles e eu não me misturo com eles e eu não me confundo com eles. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que é muito mais simples, teoricamente, a gente se aproximar de uma ideia de verdade quando a gente olha a produção do conhecimento científico nas ciências duras, do que se aproximar da ideia de verdade quando a gente faz conhecimento científico na área das humanidades. Primeiro, que na área das duras você tem a concretude de um objeto de conhecimento, e segundo, que você tem claramente a separação entre sujeito e objeto de conhecimento, que na área das humanidades você não tem nenhum nem outro. Agora, isso significa que nós, na área das humanidades, estamos trabalhando no campo de um certo vale-tudo, né? De um certo... É muito fácil a gente separar, por exemplo,
é muito simples a gente pensar o que é o trabalho do cientista no mundo das ciências sociais, né? No mundo das humanidades. Diferentemente do trabalho de um jornalista, por exemplo, um jornalista está acontecendo uma determinada coisa, o jornalista vai lá, observa, levanta e descreve o fato observado. Fui no centro de Niterói, havia uma manifestação X, quem participava era uma população do tipo Y e eles reivindicavam Z. Escreve no jornal, escreve no blog, escreve em qualquer lugar. Ele procurou retratar da forma a mais objetiva possível um fato que ele observou. E ele não utilizou nenhuma lente, nenhum óculos, nenhum modelo teórico para tentar dar conta daquele real. Ele só segue certas regras. Mas ele não precisa de nenhuma lente. Por quê? Porque a relação do jornalista, né, essa observação do jornalista com o real, essa observação do real, é uma relação imediata. Não é uma relação mediatizada por qualquer coisa. Ele não precisa de uma teoria para interpretar o real. Essa relação dele é uma relação imediata. A gente, na área das ciências sociais, um exemplo ótimo é o exemplo do Tocqueville. Tocqueville escreveu A Democracia na América em 2 volumes. No primeiro volume, quer dizer, no Brasil é um volume só, um tijolão, mas originariamente foi produzido em 2 volumes. Se Tocqueville só tivesse escrito o primeiro volume, nenhum de nós aqui teria jamais ouvido falar no nome dele. Mas como ele escreveu o segundo volume, ele se torna o fundador da sociologia clássica. São 4. Tocqueville, Marx, Durkheim e Weber. Mas ele é o primeiro. O que é que ele faz no primeiro volume da Democracia na América? Ele descreve a imprensa, ele descreve as escolas, ele descreve o funcionamento do Poder Judiciário. Ele observa e descreve. Observa e descreve. Ele é um jornalista, naquele primeiro volume da Democracia na América. Mas aí ele escreve o segundo. E o que é que ele faz no segundo? Ele constrói uma teoria da democracia com base na observação que ele fez. Por isso, Tocqueville é Tocqueville. E aí, finalmente, eu dou um exemplo que eu acho que, principalmente para a juventude que começa a pensar, né, em como é que a gente produz conhecimento na área das humanidades. Marilena Chauí tem um livrinho pequenininho, muito bobo, aparentemente muito bobo, mas ela traz um exemplo que eu acho que nos ajuda muito. Né? Ela dá o exemplo de uma montanha. E ela diz, uma montanha tem concretude, tem dimensão, tem cor, tem profundidade, tem forma. A gente pode sair de onde está, ir até lá e pegar. Ela existe. Ela não é uma abstração, a violência do Estado. Ela não é uma abstração, direitos humanos. A montanha tem uma concretude. Então, você chama um membro de uma comunidade arcaica e pergunta para essa pessoa, o que é essa montanha? E essa pessoa pode perfeitamente dizer, é a morada dos deuses. Você chama uma segunda pessoa que trabalha com mineração e ele pode olhar para a montanha e representar essa montanha através da ideia de lucro. E se ali dentro tem uma jazida de Turmalina, Paraíba, em homenagem à minha terra, a pedra preciosa mais preciosa do planeta, né? Já acabou, não existe mais, mas era Turmalina, Paraíba.
Então, a montanha pode ser uma fonte de lucro absurda. E, finalmente, você pode chamar um artista plástico, são os 3 exemplos que ela dá, e pedir para o artista plástico representar a montanha. A montanha será cor, forma, profundidade, perspectiva, associação da montanha com algum outro objeto. Então, você tem 3 representações diferentes, de 3 pessoas diferentes, sobre o mesmo objeto concreto. E aí você pergunta, aonde está a verdade? A verdade é... Aí você começa a associar a ideia de verdade à ideia clássica daqueles que compartilham uma certa visão de mundo. Então, se eu sou empresário, eu também vou achar que a verdade está com o empresário. Se eu sou de uma tribo arcaica, eu vou achar que a verdade é que a montanha é a morada dos deuses. E se eu for artista plástico, eu vou optar pela representação que o pintor fez daquela montanha. E se a gente está no direito? E se a gente vive num mundo que é absolutamente plural? Num mundo onde aqueles que acreditam em deuses convivem com a gente, aqueles que estão preocupados com o lucro convivem com a gente, os artistas plásticos convivem com a gente, e mais um mundaréu de gente convive com a gente. Professores, mulheres, pessoas comprometidas com a defesa do meio ambiente e tantas outras pessoas. Então, nós vivemos em mundos plurais. Esses mundos plurais cabem semi-mundos específicos. Nós duas, eu e a Helena, podemos fazer parte de uma comunidade de defesa do direito das mulheres. E aí a gente se identifica. Mas eu e ela podemos ter concepções completamente diferentes se a gente for discutir futebol. Eu sou Flamengo. Bateu igual. Eu gosto de preto, ela gosta de azul. Enfim, não importa. Então, nós vivemos naquilo que o filósofo que eu mais gosto do mundo chama de mundo de estranhos. Mundo compartilhado por estranhos. Estranhos porque, como dizia Durkheim, são aquelas pessoas que a gente olha um para o outro e não se reconhece na figura do outro. Somos tão diferentes, cada um de nós entre si. Se somos tão diferentes desses mundos contemporâneos e plurais, como é que a gente vai estabelecer algum tipo de consenso regulado pelo direito? Como é que nós vamos chegar a algum tipo de acordo de que determinada norma merece ser respeitada porque ela contém alguma ideia de verdade? Não dá. Não dá. Nós nunca conseguiremos chegar a algum acordo relativo ao conteúdo de uma norma. Principalmente se a gente lembra do Dworkin, quando a gente se refere aos chamados casos difíceis. Nos casos difíceis, aí é que o acordo não virá. Isso significa que a gente precisa abrir mão da verdade e que o direito é o direito de todas as humanidades são mero campos de relações de força entre saberes que se enfrentam o tempo inteiro e tudo é poder. Eu acho essa perspectiva extraordinariamente conservadora, no sentido de que ela é uma perspectiva que nos paralisa no sentido da luta. No sentido da luta política mesmo, no sentido do ativismo. Não há verdade nenhuma, não há nada. Quem se organizar mais e quem tiver mais força, leva. Então, o Habermas diz o seguinte: nós não vamos chegar a um acordo sobre o conteúdo da norma, mas a gente pode chegar a um acordo sobre, estou terminando aqui, a gente pode chegar a um acordo sobre a forma como essa norma é instituída. Então, a ideia de verdade ou de legitimidade, melhor dizendo, da norma, claro que a gente pode
trazer a ideia de verdade para aí, né? Esticando, né? Epistemicamente o conceito. A norma é verdadeira, a norma é correta, a norma é legítima, qualquer coisa do gênero vale, desde que ela tenha sido democraticamente instituída. É claro que a discussão sobre o que é democraticamente constituída é uma outra discussão, né? Mas funciona como uma espécie de utopia não realizável. Nunca nós vamos ter um processo de democratização. Nós vamos ter uma democratização do processo legislativo 100%. Mas um processo legislativo 100% democrático é a nossa utopia, que está ali na frente. A gente nunca vai chegar lá, mas pelo menos a gente sabe em qual direção caminhar. Porque senão a gente fica no escuro e qualquer coisa vale qualquer coisa. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, professora. A discussão sobre a verdade, a discussão epistemológica, ela é fundamental para a gente avançar no campo democrático, né? Então, com certeza, refletir sobre quais são os limites que nos impõem é central e muito importante em qualquer área, mas especialmente nas humanidades vivas, com certeza. A gente está, são 3h34, a gente vai começar a sofrer aqui o efeito Douglas Leite, né? Os alunos têm prova agora do Douglas, no outro campus, está todo mundo agoniado para poder sair. Não, professor. Baiano também. E aí o pessoal está agoniado porque tem a prova lá, mas eu acho que a gente vai continuar aqui, né? Tem os alunos do mestrado também que vão permanecer. Eu vou passar imediatamente a palavra para o professor Vladimir Luiz, que é professor aqui de Teoria Constitucional, do curso de Segurança Pública, é o nosso anfitrião, na verdade, aqui da casa, né? E o professor Vladimir tem os estudos de Teoria Constitucional realizados na Unicinos, também na Federal de Santa Catarina. Escreveu um texto sobre o verificacionismo lógico. Kelson, não sei se você vai falar exatamente sobre isso, mas o professor fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado pela participação no vídeo. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer aos organizadores do livro pelo convite de participar. Sou Gisele, Valber, Rogério, Carlos, são colegas de longa data. Bom, o capítulo do livro, que é de minha autoria, o título é A Influência do Verificacionismo Lógico no Pensamento de Kelsen. Queria primeiro falar um pouco sobre a minha relação afetiva com esse texto. Esse texto ele foi publicado em 2004. Quando o Carlos me convidou para participar da obra, eu refleti muito sobre esse texto. Um texto de 2004. 2004, nos anos 2000, eu era aluno da UFSC. E eu queria primeiro esclarecer essa relação afetiva que eu tenho com esse texto. Eu tenho uma relação muito paradoxal com os textos que eu escrevo. Geralmente, eu me distancio muito. Eu publico e tenho uma relação ambivalente com eles. Esse texto, de todos os textos que eu publiquei na minha vida, é um texto que eu gosto muito. Por alguma razão, eu tenho uma relação afetiva com ele. Ele foi publicado na revista Sequência da UFSC. E ele foi originado lá no mestrado. Há uma coincidência aqui dessa mesa, tirando o Valber, que vocês podem perceber que Kelsen é um autor marcante para a escola da UFSC, por conta de Vará. Ou seja, há uma tradição reflexiva que está aqui nessa composição da vida. Então, esse é um texto que eu guardo uma relação muito afetiva com ele, porque eu reli o texto passados mais de 20 anos, e ainda me parecia um texto que reverbera, que é uma coisa rara, né? Coisa rara. E ele foi produzido no contexto da UFSC, na disciplina de Teoria do Direito, no Cadu Marcoli, e algo me chamava a atenção, porque aqui uma plateia de alunos da graduação e da pós-graduação. O Davi não é do direito. Mas, assim, o Hans Kelsen é um autor para iniciar. Já perceberam? Né? Tem que ter uma espécie de iniciação profunda para a gente começar a tatear esse autor. Então, os profanos, né, não conseguem ter uma visão muito deturpada do Kelsen. Então, para fechar esse primeiro momento, eu quero dizer o seguinte.
Quando eu reli o texto, o Carlos me convidou, eu topei em reapresentar o texto. Porque eu acho que esse texto toca num elemento da teoria do Kelsen que ainda hoje não é muito bem tratado. Ou seja, há na teoria pura do direito, fora o capítulo 8, né, Valber? Esse anexo estranho. Aliás, eu quero confessar aqui uma coisa. Eu queria falar sobre o capítulo 8, mas enfim. Eu também. Todo mundo queria falar sobre o capítulo 8, né, que é o filé mignon da história. Né? Mas tudo bem. E registrado. Qual é o ponto do meu capítulo, da minha reflexão? Há um aspecto da teoria kelseniana que também é muito controvertida, que é o seguinte. Qual é o elemento lógico da teoria pura do direito? Eu ouço a vulgata kelseniana, né? O logicismo kelseniano, que as pessoas não leem o capítulo 8. E eu fui perceber que há na teoria pura do direito, eu nasci numa tradição, que vem de barato, direito de sua linguagem, há uma tradição que diz que a teoria pura do direito só é compreendida se a gente compreender duas tradições. Não é possível compreender a teoria pura do direito, compreender de maneira sofisticada, se a gente não está atento para duas tradições. Quais são elas? A primeira tradição é o neocantismo. Com relação ao neocantismo, não havia grandes polêmicas. O Kelsen participa de um ambiente, Berlim-Viena, nos anos 20 e 30, em que o neocantismo, as neofilosofias, são muito fortes naquele momento. Ou seja, qual é o aspecto neocantiano do Kelsen? Separação entre ser e dever. A ideia kantiana da crítica da razão pura, né? Não da crítica da razão prática, que era outra escola. Qual é a ideia básica do neocantiano do Kelsen, que nunca havia assim, grandes polêmicas? Essa ideia de que a ciência constitui o seu próprio objeto, é uma ideia kantiana, o saber constitutivo do próprio objeto. E o terceiro elemento, os alunos do direito estudam isso, a tal da norma fundamental, que é um elemento transcendental do pensamento kelseniano. É uma norma pressuposta, é uma norma gnoseológica, é uma norma que não existe na faticidade, ela é apenas ordenadora de sentido do esquema do Kelsen. Então, com relação à influência do neocantismo, nos meus estudos não havia grande polêmica. Ele convivia, inclusive, com vários livros. Qual é o foco do meu trabalho? É discutir uma outra tradição. O Kelsen viveu numa época em que havia a ascendência de uma segunda tradição, que é o neopositivismo lógico, que é o empirismo lógico, o chamado Círculo de Viena. Um grupo de pensadores, matemáticos, lógicos, filósofos, que se reuniam às quintas-feiras no famoso chá das 5, para discutir ciência e epistemologia. Vejam como isso tem um caráter bem datado. Né? O cara vai reunir numa quinta-feira à tarde para tomar um chá para discutir teoria da ciência. Aqui em Niterói, quinta-feira, a gente vai para Cantareira. Tudo bem. Esse grupo era um grupo muito heterodoxo, do ponto de vista da formação, mas tinham elementos em comum. O que é que eles almejavam? Postulavam a ideia de uma ciência unificada. O Sr. Valber falou, o Sr. falou, qual é a questão central do Kelsen? O Kelsen, para mim, tem três questões. A primeira questão é o que é a ciência? Ou seja, preocupação epistemológica. Uma segunda questão do Kelsen é o que é justiça? Debate com o naturalismo, que era todo aquele debate que ele procurava. Existe um terceiro debate, que é a questão da democracia e da Constituição. Né? Esses são os três eixos do Kelsen. Eu sempre me debrucei sobre a questão da ciência. Porque, para mim, essa é uma questão importante que o Valber falou. Né? Quer dizer, a gente pode falar de astrologia, né, de curandeirismo, mas na hora H, você quer saber se o conhecimento é científico para ter legitimidade para agir. Então, qual é o lance, qual é o aspecto que eu estudo nesse artigo? O verificacionismo lógico, o círculo de Viena. O que é que diziam esses autores, grosso modo? Diziam o seguinte: fazer ciência significa fazer um conhecimento rigoroso, racional, e que seja capaz de, no final, responder se uma proposição, se uma afirmação é verdadeira ou falsa. Qualquer campo do conhecimento que não consiga dizer se algo é verdadeiro ou falso não é ciência. Eu estou resumindo, caricaturando, é basicamente isso que eles dizem. Nesse grupo, dos empiristas lógicos, você tinha dois autores que eu cito muito no meu trabalho, porque se vocês olharem as notas da Teoria Pura do Direito, da última edição, em português,
português, da Martins Fontes, vocês vão perceber que aquelas notas enormes do Kelsen, né, de final de livro, né, são notas que são quase papers ali, né? Nessas notas, que eu investiguei todas elas, vai ter a presença forte de dois autores, Rudolf Carnap e Moritz Schlick. O Moritz Schlick também era colega de Kelsen na Faculdade de Direito de Viena, foi assassinado nas escadarias da faculdade já na ascensão do pré-nazismo. Essa é a história que pesquisa na vida do Schlick, né? Já naquele pré-nazismo, né, que estava em Viena. Pois bem, há uma controvérsia em relação a esse tema. Porque é o seguinte, o Kelsen, haveria uma carta, eu nunca tive acesso a ela, em que Kelsen nega que a teoria pura do direito seria influenciada por esse ideário. Eu nunca tive acesso a essa fonte. Algumas pessoas já me procuraram para falar sobre isso. Mas o que é que eu postulo nesse artigo? Independentemente do Kelsen dizer se era ou não era neopositivista, lógico, o fato é que na teoria pura do direito, principalmente na estática jurídica, há uma teoria verificacionista. Porque qual é a ideia? Se fazer ciência é dizer se algo é verdadeiro ou falso, para o Kelsen, para os neopositivistas, isso só é possível de uma maneira, pela lógica. Só a lógica formal é capaz de dizer se uma afirmação é verdadeira ou falsa, mas no plano da lógica, não no plano da faticidade empírica. Tá? Então, toda a teoria do Kelsen, ouso dizer isso, é uma teoria montada nessa ideia. Ou seja, é possível fazer uma ciência do direito. Aliás, quero dizer para vocês que esse é o grande desafio da teoria do direito, apresentar uma ciência do direito, porque para o Kelsen, o direito nunca foi ciência. O historicismo, todas aquelas teorias alemãs, não era o sociologismo jurídico, não era ciência, era uma bricolagem de pensamentos que se dava o nome de ciência do direito. Então, ele quis fazer, pela primeira vez no ambiente europeu dos anos 20 e 30, uma ciência do direito naquele modelo neopositivista, que é o modelo capaz de dizer se algo é verdadeiro ou falso. Bom, vamos lá. Como é que ele consegue fazer isso? Primeiro, ele consegue fazer isso. Se vocês lerem atentamente a teoria do direito, que é difícil, né? Haja café, né? Para conseguir ler aqueles parágrafos enormes, né? Vocês vão ver o seguinte. Há na estática jurídica o que nós chamamos de teoria da proposição jurídica. O Kelsen vai dizer, uma coisa é a norma jurídica. A norma jurídica, ela se organiza em uma lógica, que é a lógica da validade. A teoria do direito é uma anatomia de como as normas se organizam, do ponto de vista estrutural, mediadas pela noção de validade. Uma norma válida vem de outra válida, que vem de outra válida, até chegar na Constituição. Ou seja, o Kelsen, do capítulo 1 ao capítulo 7, é isso. É epistemologia. É a construção de uma ciência do direito naquele modelo daquela época. Por isso que a gente não pode ler Kelsen com os olhos contemporâneos, né? Porque fica absolutamente sem sentido o que ele está dizendo ali, porque ele está querendo fazer uma ciência naquele modelo. Como é que ele consegue fazer isso? Consegue fazer isso, e eu vou ser bem resumido, da seguinte maneira. O cientista do direito trabalha com a lógica da imputação. Os cientistas não jurídicos, o pessoal do outro lado do livro, trabalha das ciências duras, trabalha com a lógica da causalidade. E ele vai dizer que o campo do direito, primeira coisa, é um campo cognoscente. Nós, do direito, quando observamos o direito, nós observamos pela lógica da imputação, do dever ser. Primeiro ponto. Segundo ponto. Uma norma jurídica válida, ela não é nem verdadeira, nem falsa. Ele aplica realmente todos os pressupostos da lógica formal, a partir da falácia naturalista, da falácia normativista. Ou seja, uma norma, eu falo isso para os alunos, eles ficam bem intrigados. Para o Kelsen, resgatando a teoria do Hume, uma norma jurídica válida, ela não é deduzida dos fatos. Isso causa um certo espanto, né? Porque todos vocês estudam, o direito vem dos fatos. Claro, o direito vem dos fatos. O direito não é puro, não é isso? Mas, cognoscentemente, um fato não pode ser, uma norma não pode ser deduzida em fato. Bom, uma norma, portanto, ela vai ser
válida ou inválida. Uma norma, ela não é nem falsa nem verdadeira. E aí está um ponto que naquela época da UFSC me chamou muita atenção. Eu não encontrava artigos, também naquela época era difícil, eu encontrava trabalhos que dissessem, tá, como é que ele consegue pegar o empirismo lógico, que propugna uma ideia de ciência capaz de dizer se algo é verdadeiro ou falso? Em que momento ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso da seguinte maneira. O cientista do direito, que não é o aplicador do direito, que é outro cara, que não é o promotor, que não é o advogado, esse cientista do direito dele, quando observa o sistema jurídico, ele monta a anatomia do sistema jurídico. A tal da pirâmide, que não é dele, é de um aluno dele, né? Berkeley, mas enfim, ele concorda, tem lógica. Quando ele faz a cadeia de validade, o Kelsen propõe, isso está lá na teoria do direito, que o cientista do direito ele transforma, ou ele transpõe a norma em uma proposição. Então, a norma seria: não se deve matar caso haja um homicídio, pena 6 a 20 anos. Olha só a operação que ele propõe. O cientista do direito pode dizer se essa norma é válida ou não. Mas, para ser ciência, você tem que pegar essa norma e transformar essa norma em uma proposição jurídica. E, naquela época, as pessoas não falavam isso, assim, eu não via esse debate. Por que transforma em proposição jurídica? Você sabe que proposições podem ser verificáveis, logicamente. Uma proposição pode ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, o Flamengo é um time mais ou menos. Isso é verdade. Isso é empiricamente verdadeiro. Aqui é uma piada interna, só com licença, né? Porque o professor Gisele é flamenguista. Né? Certo debate sobre isso. A melhor é o sódio, né? Contato com o calor se dilata. Pois é. Então, esse meu artigo trata desse ponto, do verificacionismo lógico. Eu coloco a hipótese, para mim é defensável, de que isso é, de fato, a espinha dorsal da ciência dele. Transformar proposições, normas em proposições. Contrastar essas proposições, e aí você tem se é verdadeiro ou se é falso. Bom, dito isso, quero falar mais uma coisa. Os alunos ficam assim muito... Né, em relação a esse tipo de coisa. Mas o cara propõe uma ciência do direito que não resolve casos? É exatamente isso. A maior obra da teoria do direito do século XX, teoria pura do direito, não é uma obra para resolver casos. É uma obra de epistemologia, de fixar um tipo de ciência que hoje em dia não faz sentido para a gente. Não faz sentido isso para a gente, mas é preciso compreender isso. O que faz sentido para a gente é o capítulo 8. O debate que ele coloca ali, se há uma resposta correta ou não, esse debate, para mim, é um debate não datado do Kelsen. Mas o modelo de ciência é esse. Então, esse é o meu capítulo, e eu penso que ele ainda tem uma certa força heurística, uma certa força de dizer algo para os alunos, né? Porque o Kelsen tem, do capítulo 1 ao capítulo 7, uma epistemologia. Ele quer montar uma ciência. Mas é uma ciência que vocês só compreendem se vocês estudarem o neopositivismo, o Círculo de Viena e o neocantismo. Toda a ciência dele é um amálgama dessas duas tradições. Agora, o capítulo 8, que é o fundamento da história, que é o debate que nos interessa, se de fato há uma resposta jurídica verdadeira, e de fato, Valber, parece que ali era um anexo mesmo, né? E não estava nos planos iniciais do Kelsen, e que me parece que é um dos capítulos mais interessantes, né, da teoria do direito. Fechando, então. Esse é um capítulo, portanto, que trata da tradição dos anos 20 e 30, da epistemologia dos anos 20 e 30, Berlim e Viena. Os dois autores mais influentes são o Rudolf Carnap e o Moritz Schlick. O Moritz Schlick, inclusive, é muito citado pelo Kelsen. Então, de fato, tem uma influência decisiva do Kelsen, né? Então, esse é o capítulo. Convido a todos para o livro, inclusive, dá um apanhado do Kelsen epistemólogo, do Kelsen político, né? Ou seja, é um livro realmente importante nessa efeméride dos 100 anos aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Vladimir. A gente vai aproveitar aqui e agradecer enormemente a presença do professor Valber, que infelizmente vai ter que
que se retirar, questões laborais. Né? Foi satisfação recebê-lo aqui na universidade. Espero que essa seja apenas a primeira de muitas vezes. E vamos enfrentar as parcerias aí, tem alguns projetos que a gente vai informar brevemente, que a gente quer fazer parceria. Obrigado por ter vindo aqui. A gente continua. Então, um abraço, professor. Está morando aqui. Continuando, então. Tchau, hein? Tchau. Vamos passar a palavra para o professor Carlos Magno, professor da Faculdade de Direito, professor de Economia do Direito, os organizadores do livro. Professor, a palavra está contigo. Obrigado, professor Rogério. Já vou dizendo que não vou fazer uma fala como os outros fizeram, tá? Pode ficar tranquilos, né? Que, na verdade, né, os autores convidados, né, que não são organizadores, é que hoje tem esse privilégio, assim, de nos convidar a uma reflexão, assim, um pouco mais alentada. Mas acho que também, né, é oportuno dizer pelo menos duas coisas aqui, né? Sobre como a gente fez o livro, né? Sobre como a gente chegou até aqui. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com a professora Gisele, que aceitou o nosso convite prontamente, tanto para participar do livro, como também hoje para a atividade de lançamento do livro. Então, é um motivo de muita alegria para nós ter aqui, né? O professor Valber, que eu não conhecia, né? Conheci apenas porque nesse mundo de hoje ele faz parte de um grupo chamado jocosamente de Hoje Juristas, né? Acho que foi tu que me ensinou. E o Kelsen de óculos escuros. Essa coisa de jurista, né? Jurista é o craque do direito. Então, se autodenominar jurista é um problema psicológico grave. Né? O Lênin, eu gosto muito do Lênin, mas o Lênin se apresenta jurista, né? Então, tem essa questãozinha aí de galuncho aí na coisa. Mas então fica aquela sensação que a gente conhece o Valber, né? E quando a gente vê uma grata satisfação realmente ver assim que existe uma afinidade mesmo sem a gente ter grande contato pessoal, né? Uma alegria estar aqui junto com o professor Vladimir, né? Que representa hoje aqui o INEAC para nós e que é o nosso anfitrião aqui das nossas atividades do mestrado e que nos recebe tão bem, né? Um certo sentido por esse acolhimento, eu acredito que ele participa disso, mas também dá um voto aqui especial para o Cláudio, né? O Cláudio, que é um parceiro que já foi da Faculdade de Direito e é um cara que realmente é de uma gentileza, um cuidado assim, extremo e faz com que a gente se sinta tão bem aqui, ou até às vezes melhor que na própria Faculdade de Direito, né? Pelo acolhimento. Uma extensão, o Bruno eu acabei de conhecer, né? O Bruno, que é o servidor aqui da Segurança Pública, né? Que também nos tratou, né? Nos franqueou até um coffee break, né? Então, nós tivemos um coffee break antes, tá, pessoal? Foi um problema de organização, foi ontem, né? Mas está descompassado, mas até forneceu um cafezinho aqui para nós, né? Dizem que o tempo é relativo, então esse coffee break faz parte do evento também. Alguns não puderam participar. O professor Rogério também, né? Nosso organizador, né? Junto com a professora Helena também, nossa ex-coordenadora, né? Nós três organizamos o livro, né? E a professora Helena teve uma participação muito especial, porque ele foi pensado à época que ela era coordenadora ainda, né? E ela liberou um recurso importante também para a gente poder viabilizar o livro, né? Porque tudo tem algum custo, né? Então, isso foi muito importante para nós. Eu só queria, assim, comentar, né? Principalmente provocado pelas falas, né, de todos que receberam, né? De como a gente chegou nesse livro, né? Ou seja, normalmente um livro, né? Ele pede um prefácio, né? Alguém escreve um livro, né? O Vladimir escreveu o livro dele sobre direito e cinismo e tem um prefácio do Valber, né? Eu escrevi aquele meu livro sobre a hipertrofia judicial, a retórica da hipertrofia judicial, eu pedi um prefácio do professor Rogério, né? E aqui nesse caso, esse livro, a dinâmica dele, né? Foi assim de um prefácio que pediu um livro, né? Que foi o quê, né? Foi a minha sensação quando eu era estudante, né? O professor Vladimir falou, né? Muito bem, que a teoria do direito não é um livro que você pega assim na prateleira, abre e sai lendo, né?
quem fizer isso vai ter uma frustração muito grande, uma sensação de limitação, né, intelectual muito grande, porque é um livro realmente que não é exatamente da nossa época, é um livro escrito dentro de um certo contexto, e é um livro bastante duro, assim, né? Um livro duro na primeira leitura, né? E eu, como aluno, então, na graduação, por exemplo, né? Eu tive, assim, e logo depois no mestrado, eu tive sempre uma sensação de muita frustração, né? Porque naquela época, hoje você tem uma abundância de material, né? Mas na época, nos anos 90, você não tinha internet ainda, você não tinha LibGen, Anas Arquive, que você baixa o que você quiser ali, né? E não tinha muitas publicações também, né? Então, na verdade, você tinha aquele livro, Teoria Pura do Direito. E ele não tinha um prefácio, né? Ao contrário do que a gente vê nas edições europeias, né, que a gente lê às vezes em italiano, em espanhol, em inglês e tal, muitas vezes acompanhado por prefácios de 50, 60 páginas, em que algum estudioso, generosamente, nos fornece um contexto, né? Porque você precisa ter um contexto, né? Por exemplo, Vladimir agora falando sobre o verificacionismo lógico, Círculo de Viena, falando de alguns autores que formam um contexto, sem o qual a inteligibilidade fica muito prejudicada, né? Então, o autor dessa complexidade pediu um prefácio. E eu, sempre muito interessado, né, pelo Kelsen, né? Enfim, aconteceu isso, né, comigo, e eu tinha essa lacuna. E, de vez em quando, lendo algum livro, o último livro que eu li sobre o Kelsen foi um livro do Robert Schultz, que só tem em inglês por enquanto, e em espanhol, acabaram de lançar, que é o Realismo Político de Hans Kelsen, né? Então, o título já me interessou na hora. Foi um livro que eu li, e lá estava assim, um baita elogio com um prefácio do Mário Lozano na edição da Teoria Pura do Direito Italiana. Grande prefácio do Mário Lozano, né? E aí eu pensei, né? E já não foi a primeira vez que eu vi esse elogio, né? E aí eu pensei, eu tenho que ver esse prefácio. E tentei procurar nesses lugares, não achava. Aí fiz uma viagem a passeio para a Itália. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro. Botei na mochila e trouxe. E aí li o prefácio, e realmente gostei muito do prefácio. E aí o Mário Lozano é um cara que é um senhor, né, já quase nonagenário, e que eu e a Helena, não sei se você estava junto também no jantar, né, eu e a Helena, então, ele já deu uma palestra para nós aqui, né, que ele é muito ativo, apesar da idade avançada dele, tá com a cabeça excelente, e a gente jantou com ele e tudo, então a gente tem um contato. Eu mandei um e-mail para ele e disse, posso traduzir o seu prefácio? De modo que a gente possa ter um prefácio em língua portuguesa, né? Para quem se interessar por essa pedreira que é a Teoria Pura do Direito, esse prefácio vai ajudar a aplainar o caminho, né? É uma estrada que vai ficar um pouquinho mais asfaltada. Aí ele me autorizou, ele até disse assim, então traduz também já o prefácio que eu fiz para outra tradução, que é a Teoria da Justiça, que é a justiça, né, do Kelsen. Aí eu disse, não, mas aí é outra coisa, peraí. E aí eu traduzi... Aproveita que Não, já traduzi. Não, me empolguei e já traduzi. E traduzi mesmo, tá? Traduzir é o modo antigo, ou seja, olhando aqui e digitando aqui. Passei trabalho porque eu percebi que a idade já chegou e as letrinhas do rodapé tem referências dele em norueguês, em romeno, tem umas coisas ali que tem que ser letrinha por letrinha, deu um trabalhinho. Mas, então, né, e aí eu disse, Rogério, né? Eu, Rogério, Helena, temos um prefácio aqui, a gente podia organizar alguma coisa, né? E eu me lembro, até foi o Rogério a ideia, vamos fazer um livro só sobre o Kelsen, então? E aí nós passamos, né, a esse desafio, de modo que eu estou, assim, muito satisfeito, né, de hoje a gente estar lançando esse livro aqui com vocês, né, que são alunos da pós-graduação, da turma atual, da turma anterior, né, agradeço também a presença do pessoal da turma anterior, e também alguns alunos da graduação. Estou muito satisfeito porque agora nós temos esse prefácio. E ainda melhor do que isso, né? Ou seja, nós conseguimos, com esse mote, né, trazer outros escritos, né, sobre o Kelsen, né, que formam, na verdade, então, um estudo relevante, né, para quem quer se debruçar sobre essa obra, né, incluindo aí a entrevista da professora, né, que também, né, num formato diferente, então, um formato mais leve de entrevista, né, para o leitor também, abordando esses temas, né, que envolvem a questão toda do pensamento do Kelsen. Esse é um ponto, né, dizer de como esse livro foi feito e porque da minha alegria que eu acho que ele ficou um livro muito legal, ficou um livro de muita qualidade, né, do ponto de vista teórico, né. E o outro ponto, né, o Rogério me apresentou ali como um pioneiro nos estudos da
democracia do Kelsen, né? E então isso me fez pensar uma coisa, né? Que isso isso é verdade no sentido muito estrito. Né? Eu concordaria só no sentido muito estrito. Que realmente, se você pega e vai no banco aquele site de teses, de dissertações da CAPES, né? E você coloca democracia e Kelsen, que eu já fiz lá, que é uma coisa que o meu mestrado fez sobre isso, então eu já fiz essa pesquisa. Realmente, a primeira dissertação ou tese é a minha, né? Lá de 1999. 1999. Eu fui orientado pelo Leonel Severo Rocha, né? Ele já saindo para a Unicinos e deixando a UFSC, né? Eu acabei sendo orientado na Unicinos sem ser aluno da Unicinos. Então, nesse sentido, realmente foi pioneiro. Mas isso me despertou, Rogério, a seguinte reflexão, né? De que interessante, né? Que esse estudo foi pioneiro nesse sentido específico, né? Uma dissertação, um trabalho de pós-graduação, mas que o Kelsen, na verdade, né? Foi dito, né, por alguns aqui que o Kelsen ele é mal visto, mal lido, mal compreendido, né? Muitas vezes criticado de maneira errada, né? E de maneira bastante agressiva, né? Mas eu fiz a pesquisa sobre a democracia em Kelsen, mas o Kelsen lá atrás, né, lá nos anos 30, aqui no Brasil, né, o Kelsen ele era conhecido já pela sua obra sobre a democracia. Né? Eu fiz um estudo uma vez que eu ia fazer uma palestra, me convidaram para fazer uma palestra, e eu pensei em fazer a palestra sobre a influência do pensamento do Kelsen nas constituintes. E aí eu peguei as constituintes que tem os anais, né? Hoje na internet você tem acesso, algumas, né? E uma delas, por exemplo, são os anais da Assembleia Constituinte da Constituição de 34. Né? E hoje é fácil, você escreve Kelsen, né? Você não precisa ler necessariamente depois os anais da Constituinte de 88, são 25 volumes, né? Então, ali você bota Kelsen e você vai vendo todos os lugares em que o Kelsen é citado. E o Kelsen, na Constituinte de 34, ele já era um jurista mundialmente famoso, numa época que não tinha internet, que não tinha televisão, né? Que tinha só rádio e cinema, né? E... Alguém que entrar. Pode citar? Então, ele já era muito conhecido, né? No Brasil, especificamente no contexto da Constituinte, porque ele foi convidado para dar um parecer, né, sobre aquele famoso decreto do Getúlio, que o Getúlio convocou a Constituinte e disse, tem uns limites aqui do que a Constituição não pode discutir. E aí o pessoal perguntou para ele, né? E aí, fizeram 5 perguntas para ele, né, para ele dar um parecer em cima daquelas 5 quesitos, né, sobre a Constituinte e o decreto, se realmente podia limitar a Constituinte. E o Kelsen respondeu. Certamente não foi pago, porque a resposta é de uma página, né? não se dedicou, né? E o Vladimir lembrou ali que na teoria pura do direito, cada parágrafo é enorme, mas ele respondeu dentro do que é a teoria pura do direito, né? Ou seja, é uma forma de ver como ele não era, como diz esse Robert Schultz, né? O Kelsen não era só um teórico, ele era um prático também, né? Ele foi um juiz constitucional, ele dava palpite nos debates, né? Específicos e comprava algumas brigas ali específicas com alguns juristas, né? Que hoje estão tudo publicados, né, em livros, né? E à nossa disposição. E então, como ele deu esse parecer também, ele foi muito citado na Constituinte de 33, 34. E o que a gente vê lá? Qual é a obra dele que é citada? Principalmente Essência e Valor da Democracia, né? Que é um escrito dos anos 20, né? Em que o Kelsen mostra qual é o pensamento democrático dele. E, curiosamente, então, lá nos anos 30, nós já tínhamos um Kelsen lido pela sua obra sobre democracia, sobre política, e, de repente, quando, né, passa o tempo, a gente vai ver um Kelsen que, de maneira muito atabalhoada, é associado com nazismo, é associado com ditadura, né, com coisas que, na verdade, uma aproximação dele, né, a gente vai ver que isso não corresponde à realidade da vida dessa pessoa, né, que foi uma pessoa comprometida um determinado lado da história, né? Apesar de propugnar por uma ciência que fosse neutra, ele nunca foi neutro, né? Na autobiografia dele, ele coloca claramente, né? Tem aqui uma nota de rodapé do capítulo que eu escrevi aqui, que ele diz, eu sou um social-democrata. Né? Ele diz assim, eu sou social-democrata. Eu sou social-democrata. Como cientista, não, mas como ser, né, humano, eu sou um social-democrata. E o que aconteceu, né, entre 1930, né, e pós-ditadura no Brasil, para que isso tenha virado tanto a chave, né,
As pessoas lá nos anos 30, vendo um Kelsen democrata, a favor do parlamento, do sistema proporcional, do controle de constitucionalidade, tudo aquilo já estava colocado para eles, e de repente nós, no pós-ditadura, vendo o Kelsen por uma outra lente, como um adversário da democracia. Eu tive uma sorte muito grande que eu não comecei a ler o Kelsen pela teoria pura do direito, eu comecei a ler pelo livro A Democracia, que a Martins Fontes publicou reunindo todos os escritos, e vários professores meus, né, que criticavam o Kelsen, eu acredito em grande medida sem necessariamente dele, né, eu percebia que não era por aí, né? Ou seja, esse autor não era esse malvadão aí que estão pintando, né? Na verdade é uma outra pessoa. O que aconteceu está escrito no livro do Rodrigo Valadão, né? Que é aquele A Lenda do Positivismo, que a gente teve com ele aqui, eu acho que faz uns 2 anos, né? Fez uma pesquisa exaustiva e ele mostra como, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, os ex-nazistas, que não foram enforcados, né, a maioria não foi, né, eles foram reabilitados, voltaram para as universidades e escolheram um bode expiatório, que era um judeu, né, que era depreciado, né, naquele contexto pós-nazista, inclusive, certo, por inércia, né, o ódio aos judeus tinha sido inoculado, né, e potencializado na sociedade alemã. Ele foi escolhido como adversário, né, e todo um pensamento foi produzido no sentido de responsabilizá-lo por coisas que, né, uma verificação não muito complexa permite entender que isso era indevido, né? Então eu vejo, né, que esse livro, então, ele também nos ajuda, né? Ele é mais um livro, né? Existem muitos livros, o Kelsen é um autor muito estudado, né? Existe esse senso comum distorcido, né? Na dogmática jurídica, uma certa dogmática jurídica, né? Mas existe também já uma vasta bibliografia de pessoas que estudam o Kelsen dentro de uma perspectiva assim mais sofisticada, que a obra merece, e eu vejo que esse livro ele vem nesse sentido, né? Ele vem no sentido de ser uma contribuição a mais, né? Para quem quer compreender essa teoria, né? Essa teoria, que é uma teoria que tem alguns limites, né? Mas que tem algumas potencialidades. Todos os escritos aqui, né, que estão aqui, né, eles mostram isso, ou seja, apontam limites e apontam potencialidades, ou seja, existem algumas potencialidades. Eu vejo, por exemplo, a teoria do Kelsen, que é uma teoria que se queria neutra, né, ela tem uma potencialidade para a democracia, né, ainda hoje, né, ou seja, para se pensar a democracia. Escutando a professora Gisele falando do Habermas, né, é uma coisa que dialoga muito com o que o Kelsen escreveu também, né? Ou seja, diante do choque de valores e de interesses que, até um certo ponto, são inconciliáveis do ponto de vista de uma perspectiva de saber o que é uma verdade moral, né? O Kelsen remetia para a democracia, né? Então, ele já fazia isso também lá atrás, né? E ele tinha uma visão muito realista, como diz esse Schutz, né? Porque ele chegava no detalhe de dizer qual era o sistema eleitoral mais propício para que a democracia pudesse fazer essa função, né? Que é o sistema proporcional, porque é o sistema que coloca a minoria no parlamento, né? Sem colocar a minoria no parlamento, ela não tem voz e não tem vez, né? E dizer, então, só para fechar, né? Eu falei que ia ser breve, já estou me estendendo um pouco. Lá atrás, né? Quando eu comecei a estudar a teoria pura do direito, que não tinha um prefácio, né? O meu prefácio foi o livro A Pureza do Poder, né? Do professor Luiz Alberto Pará, que foi traduzido pela professora Gisele Cittadino, de modo que o que ela falou, que ela não tem nada a ver com a história aqui, né, que seria só por cota, é uma mentira, né, é uma brincadeira da parte dela. Na verdade, ela foi muito útil, né, para muitos de nós, que esse livro, A Pureza do Poder, foi um livro que abriu a caixa de ferramentas para compreender todas essas nuances, né, da teoria do conhecimento, da epistemologia, que o Kelsen trabalha dentro do seu livro, né? Então, é uma forma até de agradecer a professora, né? Que lá atrás fez essa tradução e até sinto uma certa homologia, né? Porque eu traduzi agora o prefácio do Lozano, né? E a professora traduziu do Vará. Então, a gente presta esse serviço, acho que a gente se sente útil também quando ajuda os outros a botar uma escadinha, né? Para chegar, tá certo, pessoal? Então, eu estou muito feliz, agradeço muito aí por todos que estarem aqui nesse lançamento tão importante. Obrigado, professor Carlos. Meu lugar de fala agora, né? Minha hora de fala.
tentar também ser rápido, talvez não consiga, mas vou tentar ser rápido. Geralmente eu sou rápido, às vezes eu sintetizo muito, o pessoal às vezes reclama na minha defesa de titularidade, o cara fala, você falou muito pouco, você tem que falar mais. Eu tenho um problema de ocupar o espaço das pessoas. Né? Então, mas na sala de aula a gente não tem esse problema, a gente está na aula aqui, né? No horário de aula. Então a gente pode conversar um pouco. Eu queria, na verdade, falar rápido para que a gente pudesse também discutir, né? Ouvir quem quiser falar, perguntar, etc. Eu acho que vale também esse momento. E aproveitando, né, o professor Vladimir e a professora Gisele aqui, eu acho que seria uma oportunidade boa para a gente dialogar sobre o Kelsen, né? Eu falei no começo do Valber que eu também tinha pensado em falar sobre o capítulo 8º, porque o meu texto foi um texto que eu reescrevi. Eu tinha um texto curto sobre o Kelsen, que eu fiz há alguns anos, e o professor Carlos Magno disse: esse texto aqui tem um potencial, você precisa avançar no texto e aprofundar os debates que estão no texto. E aí eu fiz isso para esse livro, né? Tentei avançar no que eu queria dizer sobre o Kelsen, e o que eu argumento gira em torno do capítulo 8º, de como o capítulo 8º não foi lido devidamente por atores importantes do cenário brasileiro contemporâneo. Né? Conversávamos com a Gisele, né, eu, o professor Carlos, a professora Helena, quando a gente entrevistou a professora Gisele, que alguns atores que são politicamente centrais na construção da ordem política brasileira, especialmente os ministros do STF, né, lidam com Kelsen de uma forma meio estranha. Tá? E a professora Gisele contra-argumentava, dizendo: olha só, academicamente isso não tem muita relevância, né? Esses autores não têm relevância acadêmica. Ninguém usa o Luiz Roberto Barroso para entender o Kelsen. Se alguém faz isso, está, né, orientado. Tá? Mas o ponto é que, no meu entendimento, em termos políticos, o que essas pessoas falam tem consequências práticas na vida social do nosso país. E sempre me chamou muito a atenção, desde Santa Catarina, desde o mestrado, como o Kelsen já era mal versado por esses atores. Né? Antes, inclusive, por exemplo, Barroso, muito antes de entrar no STF, já falava de Kelsen em barbaridades. E eu falei: é preciso que se escreva sobre isso. Né? Tem a tese desse procurador, né, que passou alguns anos na Alemanha levantando material para compreender porque também lá o Kelsen foi mal falado. E aqui as malversações sobre o Kelsen têm outro sentido, né, no meu entendimento. Né? Enquanto que na Alemanha o sentido os nazistas que foram reincorporados à vida social mantiveram seu inimigo de sempre, que era o Kelsen. Né? Então, o Kelsen sempre foi o inimigo do nacionalsocialismo, o Kelsen sempre foi inimigo do fascismo, desde os anos 20. No Brasil, o motivo para se falar mal do Kelsen é distinto. E é um motivo muito interessante que diz respeito a essa, como diria o Vará, semiótica do poder. Né? O que é que orienta ministros do STF desprezarem, malversarem a teoria da interpretação do Kelsen, se não for por motivo político, como os nazistas fizeram no pós-Segunda Guerra. Tá? Que motivos políticos levariam os ministros do STF a malversarem sobre o Kelsen? Para mim, o principal motivo, de alguma forma, foi ventilado aqui pelo professor Valber, que diz respeito exatamente à teoria da interpretação do Kelsen. Né? A malversação do Kelsen diz respeito a não podemos falar sobre a teoria da interpretação do Kelsen. Essa teoria não pode ser colocada como uma teoria séria, importante, impactante, porque ela atrapalha o tipo de movimento prático, teórico, que nós queremos construir enquanto corte constitucional. Tá? Mas atrapalha em que sentido? Tá? No sentido que o Kelsen já previa lá desde
o começo da teoria pura do direito, eu me remeto especialmente ao capítulo 2, que é o direito e natureza, quando Kelsen vai fazer uma crítica à crítica da razão prática do Kant. O Kelsen, como disse o professor Vladimir, ele se vincula à teoria do conhecimento do Kant, mas ele renega a teoria dos valores do Kant. Tá? E por que ele renega a teoria dos valores? Porque para o Kelsen não é possível você comparar matematicamente valores. Os valores são incomensuráveis entre si. E toda a hierarquização de valores, que é exatamente o que o Kant faz na crítica da razão prática, uma hierarquização a partir da ideia de um ser superior que vai orientar o que é mais importante e o que é menos importante, essa hierarquização ela transforma valores que são por conta de uma sociedade plural, relativos entre si, em valores absolutos. Esse valor é um valor absoluto, os outros são em relação a ele. Tá? Então, Kelsen acredita que absolutizar valores é um caminho absolutamente direto para a construção de uma vida social organizada a partir das autocracias. Então, se você acredita que o seu valor é superior ao dos outros, você moralmente se acha superior e o processo de tradução dessa sua superioridade moral para a política é a construção de um Estado autoritário. Tá? Então, por Kelsen, isso é claro, isso é cristalino. Então, quando Kelsen trata de valores, ele vai fazer questão de dizer, olha só, me diferencio da crítica da razão prática do Kant, no sentido de que não considero possível identificar que valores são mais importantes do que outros e que, portanto, determinados valores dizem que aquilo é um ordenamento jurídico e outros valores dizem que aquilo não é um ordenamento jurídico. Né? Ou seja, melhor dizendo, se um ordenamento jurídico tem tais valores, ele é jurídico, e se ele não tiver tais valores, ele deixa de ser jurídico. Ou seja, a minha avaliação sobre a juridicidade de um ordenamento não passa pelo seu conteúdo, não passa pelos seus valores, porque os valores são relativos entre si. Temos que pensar de outro jeito sobre isso aí. Tá? Qual é a consequência institucional dessa perspectiva? É o fato de que, para o Kelsen, não é possível construir uma teoria dos valores e, consequentemente, não vai ser possível construir uma teoria da interpretação. Então, o capítulo 8º, tá? Ele, de alguma maneira, ele é frustrante porque você espera que depois do sujeito construir uma teoria do direito, ele vá apresentar para você uma teoria da interpretação. E é exatamente isso que o Kelsen não faz. Tá? O capítulo 8º é exatamente um antídoto para qualquer teoria de interpretação, no sentido exato de que, quando houver uma teoria de interpretação, haverá a pressuposição, a pretensão de que essa teoria seja capaz de dar conta de uma resposta correta, tá? No momento da aplicação do direito ao caso concreto. E se há uma resposta correta, as outras respostas estão erradas. Isso, por Kelsen, é uma coisa inconcebível. Tá? Então, diferentemente do que dizem sobre o Kelsen, eu vou chegar lá rapidamente, tá? O Kelsen está dizendo outra coisa, está dizendo, olha só, nós não podemos ter uma teoria de interpretação porque ela pressupõe necessariamente determinados valores como verdadeiros, como superiores. E toda teoria da interpretação, ela pretende produzir uma resultante que não se coaduna com a estrutura da linguagem do direito. Tá? Outro texto que a professora Gisele Stadino traduziu, Direito e Sua Linguagem, né, professor Varane. O que significa dizer isso? Tá? A linguagem do direito do Kelsen e aí o Kelsen, o professor Valber falou do Freud, né? O Kelsen está dialogando com os grandes filósofos da época, né? O Charles Peirce, né? O Saussure, o
Wittgenstein, são os grandes epistemólogos da linguagem, né? Os grandes autores que estão examinando a teoria da linguagem. E, como o Vará lembra para a gente, o que é que esses autores trazem para a teoria do direito? E o Kelsen sabia disso, né? Que a linguagem ela é estruturalmente vaga e ambígua. Tá? Quando eu digo manga, eu quero dizer uma fruta, eu quero dizer uma parte da roupa, depende do contexto. Né? Então, essa ambiguidade estrutural das palavras torna absolutamente impossível você matematizar a interpretação do direito. Né? Você atribuir sentido unívoco, sentido preciso, sentido matemático às palavras. Em contrapartida, o que Kelsen vai dizer? Olha só, existe o quê? Um conjunto de significados possíveis e o conhecimento do direito, a ciência do direito, vai permitir que você acesse todas as possibilidades, as N possibilidades de interpretar ou de atribuir sentido a uma determinada palavra. Tá? O que é que o cientista do direito faz? Ele diz para quem vai aplicar o direito, tá? Quais são esses N sentidos. Quem vai aplicar o direito vai fazer o quê? Aplicar todos os N sentidos, não vai escolher um deles para aplicar. Então, qual é a função da ciência do direito do Kelsen? Apresentar para quem vai aplicar o direito todas as possibilidades de interpretação do direito. Todas as possibilidades dentro do que ele chama de uma moldura normativa. Tá? Uma moldura normativa que, em tese, permitiria que qualquer uma dessas possibilidades resultasse numa aplicação a favor da lei e não contra a lei, embora o Kelsen admita também a interpretação e a aplicação do direito contra a lei. Okay. Mas o ponto é, a ciência do direito, portanto, não é capaz de produzir uma resposta correta para a interpretação da lei, porque a lei em si ela é plurívoca, ela é plural no seu sentido. Então, cientificamente, né, e aí o Kelsen não está démodé, né, o Kelsen não está fora do tempo presente, né, porque a teoria da linguagem ainda considera que as palavras, né, são estruturalmente vagas e ambíguas. Isso não foi superado pela epistemologia da linguagem, tá certo? A gente continua nesse mesmo lugar. Tá? Então, por isso que o capítulo 8º é um capítulo muito vivo ainda da teoria do direito. Né? Então, se as palavras continuam sendo vagas e ambíguas, cientificamente não é possível você determinar a resposta correta. Por isso, aquilo que o professor Valber falou aqui. O Kelsen vai dividir a aplicação do direito em dois momentos. A ciência do direito, ou seja, eu tomo o pé das possibilidades infinitas de interpretação daquela palavra, né? E a vontade de aplicação, a decisão de aplicar o direito. Tá? Então, são dois momentos distintos. Você toma o conhecimento da norma e, a partir desse conhecimento, você vai decidir. Quando você decide qual interpretação que você vai aplicar, você não está fazendo ciência do direito, você está fazendo política do direito. É assim que o Kelsen descreve no capítulo 8º. Você faz política do direito, ou seja, você escolhe, você toma partido. Como disse corretamente o professor Valber, você se responsabiliza pela decisão que você está tomando, ao escolher este e não aquele modo de compreender aquelas palavras que constituem a norma que você vai aplicar ao caso concreto. Então, essa passagem da teoria do direito, Kelsen, que explicita a impossibilidade de uma teoria da interpretação que dá uma resposta correta, ela é totalmente desinteressante para alguns ministros que querem evitar de se comprometer pessoalmente, de se responsabilizar politicamente pelas decisões que eles tomam, lançando mão de uma teoria X, Y, Z, que vai dizer que, na verdade, ele tinha que ter feito daquela forma, porque aquela forma é aplicar o direito corretamente. E aí, lançam mão do Dworkin, do Alexis e tantos outros, que são autores que, diferentemente do Kelsen, vão abraçar religiosamente a crítica da razão prática do Kant. Eles acreditam, Dworkin
e Alex, em especial, esses dois grandes autores da teoria do direito, que vão fundamentar toda uma geração de juristas no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, especialmente na UERJ, né, que vão abraçar a ideia de que sim, é possível chegar a uma resposta correta, que sim, é possível resolver questões complexas a partir de valores que refletem a vida social na sua complexidade. Isso é uma questão em si, não é uma questão problemática em si, porque sempre que eu leio o Dworkin, especialmente me vem à mente um livro de 1911 também, do Carl Schmitt, chamado Direito e Decisão Judicial, Gesetz und Urteil, no qual o Schmitt defende exatamente a mesma tese. Né? Defende a mesma coisa. Né? Que a decisão do tribunal reflete a vida social e, portanto, o juiz tem que funcionar como um reprodutor daquela vida social, produzindo uma resposta correta. Tipo assim, o Dworkin ali. Né? E a gente sabe o que é que deu aquilo em termos políticos, né? Naquele momento histórico. Então, não por acaso, né, quando o Supremo Tribunal Federal começa a consolidar o caminho de produzir decisões que muitas vezes são claramente contra a letra expressa da Constituição, com base em teorias da interpretação segundo as quais aquela decisão é correta, as consequências político-institucionais, elas são muito óbvias. Né? Tem um golpe do impeachment, né? Tem o golpe da Operação Lava Jato, chancelada pelo STF, e tem a ascensão da extrema-direita. Não são coisas sem conexão, muito pelo contrário, são coisas absolutamente conectadas. Então, neste sentido, né, concordo com o professor Vladimir, isso é um truísmo, né? A epistemologia da teoria pura, a ideia da pureza, o próprio Vará, na Pureza do Poder, lá nos anos 80, 83, o livro, né, já desconstruía completamente a possibilidade de você considerar viável epistemologicamente uma teoria pura. Né? E o Vará falava dos 5 níveis de purificação que o Kelsen não conseguiu alcançar. Né? Mas isso não inviabiliza exatamente a rigidez, a consistência atual da crítica que o Kelsen faz a qualquer um que queira construir uma teoria da interpretação a partir da ideia de que ela seja uma teoria da verdade, uma teoria verdadeira. Tá? E, para finalizar, como eu tinha prometido, tá? Como é que esses autores, né? Autores não, como é que esses atores políticos, como o Luiz Roberto Barroso, eu descrevo isso no meu artigo, como é que esses autores criticam o Kelsen, transformando o Kelsen em algo que ele não é, dizendo que o Kelsen é o autor da escola da exegese, que o positivismo do Kelsen é o positivismo que vai dizer que o juiz é a boca da lei. É exatamente o que o Kelsen pega. Tá? Então, o Kelsen é construído como espantalho por esses autores para que ninguém chegue perto do Kelsen, porque o Kelsen estaria, de alguma forma, representando uma escola do século XIX, que não tem nada a dizer para a contemporaneidade. O Kelsen é um autor vetusto, que ele atrapalha o processo democrático, que, de alguma forma, e o Barroso escreve isso, ele participa como um autor que legitima o Estado nazista. Né? Eu não sei como é que ele constrói esse argumento, quer dizer, eu sei, não é? Ele constrói da cabeça dele, ou dos autores nazistas que ele deu da Alemanha, né? Mas tá? Qualquer pessoa séria que estuda a teoria do direito, que estuda a obra do Kelsen, que estuda a vida do Kelsen, que estuda a teoria democrática do Kelsen, sabe que o Kelsen estava exatamente do outro lado, ativamente lutando contra o nazismo, contra o fascismo. Ativamente, escrevendo contra. Tá? Então, eu acredito que a gente precisa realmente entender que existe um legado, daí o nome do livro proposto pelo professor Carlos Magno, existe um legado a ser, de alguma forma, festejado. Porque o Kelsen está nos dizendo o tempo todo, sempre, mesmo quando ele está equivocado epistemologicamente, ele está dizendo o tempo todo que nós precisamos defender a democracia. Tá? E
e que a prática do direito deve respeitar o processo democrático a ponto de que o juiz não tenha a resposta correta a dar de acordo com a ciência. O que o juiz tem que fazer é se responsabilizar politicamente pelo que ele decide. Isso é democracia. Isso é democracia. Eu acho que esse legado a gente deve realmente aplaudir. Obrigado. Intervalo. A gente volta daqui a 15 minutos.